Olá, muito boa noite. Começa agora mais um programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. E hoje aqui em nosso estúdio a gente recebe o capitão da Polícia Militar do 11º Batalhão da Polícia Militar do Interior, Luiz Liberato do Nascimento. Quem também está presente nesta edição, hoje pela primeira vez do programa Observatório Regional, é o jornalista aqui da TV Rede Paulista, Eduardo Brunelli. Lembrando que as informações de Jundiaí e região você acompanha pelos nossos telejornais e também no nosso portal. Acesse rpnoticia.com. Você pode assistir a Rede Paulista pelos canais 14 UHF e o 22 da NET. Não saia daí que a gente volta em instantes com o programa Observatório Regional. Olá, está no ar o programa Observatório Regional aqui pela TV Rede Paulista. Hoje aqui em nosso estúdio a gente conversa com o capitão da Polícia Militar do 11º Batalhão da Polícia Militar do Interior, Luiz Liberato do Nascimento. Capitão Liberato, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Observatório Regional. É uma satisfação, muito obrigado a vocês pelo convite. Eduardo, boa noite, obrigado também pela presença. Boa noite, obrigado mesmo. Bom, no programa desta noite nós vamos conversar com o capitão Luiz Liberato do Nascimento, do 11º Batalhão da Polícia Militar do Interior, e depois no próximo bloco a gente recebe também o capitão Reginaldo Trindade Desó, do 49º Batalhão da Polícia Militar do Interior, daqui de Jundiaí. Capitão Liberato, vamos abrir a edição de hoje do programa Observatório Regional, falar um pouco sobre índices nos centros das cidades. A gente sabe que quanto maior o índice de circulação, quanto maior a circulação de pessoas, isso em qualquer município, mais gente tem observando. Ou seja, quando eu digo mais gente, mais pessoas com intenções muito ruins, de furto, roubo, enfim. Quais as dicas, principalmente até porque a área do senhor é a responsável pelo centro da cidade de Jundiaí, e a gente sempre vê bastante policiamento, principalmente aos finais de semana, no sábado, aquele onde o comércio tem aquele horário tradicional estendido das 8 da manhã até as 6 horas da tarde, e também no quinto dia útil. Preocupação maior ainda quando esse quinto dia útil é na sexta-feira, com o horário estendido no sábado, né? Então, que tipo de orientação que o senhor pode passar para o cidadão, para aquela pessoa que está nos assistindo? E dentro disso também, quais são os crimes mais comuns praticados para aquelas pessoas que costumam ir aos centros das cidades? Leandro, é bem oportuna a sua pergunta e eu vou aproveitar para fazer duas colocações dentro dessa questão. A primeira é que o infrator da lei, o marginal, né, o bandido, ele tem a favor dele sempre o fator surpresa. Então ele se esconde no meio daquela população, ele se esconde no meio daquela massa e ele tem tempo de sobra para fazer a sua observação, para fazer o seu estudo e escolher a melhor vítima, a melhor oportunidade. E com a era da tecnologia, né, infelizmente hoje nós vemos que muitas pessoas elas estão bastante desatentas, dispersas. Então é muita gente andando pela rua, pelo centro da cidade, com o seu smartphone, com o seu tablet, com o seu celular e alheia, né, sem perceber o que ocorre ao seu redor. E essas pessoas têm sido o alvo preferencial desses indivíduos, dessas pessoas. Por esta razão, o maior delito, ou o delito que tem mais chamado a atenção no centro da cidade de Jundiaí, é o roubo a transeunte, que é justamente aquele que é praticado contra essas pessoas que estão por ali passeando, fazendo as suas compras, mas infelizmente estão desatentas. E o objeto mais roubado tem sido os celulares, os smartphones. Principal atenção tem que ser tomada quando elas estão próximas a pontos de ônibus, terminais centrais ou olhando a vitrine. Nós tivemos recentemente no centro da cidade um caso que já não víamos há algum tempo. Uma senhora olhando a vitrine de uma loja e ela foi vítima de batedores de carteira. Então algumas pessoas até bem vestidas se aproximaram dela enquanto ela olhava a vitrine, fizeram de conta que estavam olhando a vitrine e nesse meio tempo praticaram aí, no caso não foi um roubo, né? No caso foi um furto, né? Furtaram os objetos de dentro da bolsa dela. Essas pessoas foram presas momentos após, mas até aí houve todo aquele estresse, todo aquele transtorno para essa pessoa.
E isso é mais comum ainda nos dias de pagamento. Então, as pessoas vão aos bancos, aos caixas eletrônicos, fazem os seus saques, fazem a sua movimentação financeira, mas elas não se preocupam com o que ocorre ao seu redor. E como eu disse no início, o marginal, o infrator da lei, ele tem todo o tempo do mundo. Ele se mistura à massa, você não consegue identificar de primeiro plano quem é, mas ele fica olhando para você e ele consegue perceber o que você está fazendo, o seu grau de desatenção, se você é ou não uma vítima em potencial para ele. Capitão, e aí, com esse número de pessoas, o senhor mesmo disse que é difícil a identificação. Sim. Né? Porque a pessoa pratica ali aquele ato e depois você não sabe nem para onde ela foi. A cidade possui hoje várias câmeras em locais estratégicos de monitoramento, Certo. que são aquelas da Guarda Municipal. Certo. Hoje, porque assim, sempre a gente ouviu falar do seguinte, a integração entre a guarda e as polícias. Ok. Tá? Ela de fato começou a existir, e qual é o acesso que a Polícia Militar tem a essas imagens para buscar e para conseguir mapear aquelas regiões onde ocorre a maioria desses crimes? Óbvio que aí o senhor também pode falar, olha, a pessoa tem que fazer o boletim de ocorrência para a gente saber onde foi e tal. Só que a câmera está ali, ela gravou, então talvez a visualização e a identificação do criminoso seja até muito mais rápido e fácil. Sim, com certeza. Né? Hoje, como é que é o trabalho feito pela GM e as polícias? Quanto ao registro do boletim de ocorrência que você mencionou, ele é extremamente importante para que a polícia possa trabalhar no mapeamento, na sua atividade de inteligência. Então, a gente faz, através dos registros, nós fazemos um mapeamento e podemos direcionar o nosso policiamento, tanto motorizado quanto a pé. Com relação ao monitoramento por câmeras, ele se torna eficiente numa situação pós-crime, investigação, talvez para se identificar ou possivelmente identificar os autores, ou numa situação onde o fato já está ocorrendo. Para que haja uma efetiva integração entre Polícia Militar e Guarda Municipal através do sistema de monitoramento, legalmente falando, há necessidade de se haver um convênio entre Estado e município, o que hoje ainda não ocorre. Mas mesmo não existindo este convênio, essa integração quando há necessidade ou quando demanda uma situação pontual e até emergencial, ela ocorre sim numa troca de informações direta entre a Guarda Municipal e a própria Polícia Militar. Eduardo? Um crime que preocupa bastante, que cresce em Jundiaí, é a saidinha de banco, com relação ao centro da cidade? Esse, na verdade, é um crime que já reduziu bastante na nossa região. É um crime que vem numa queda ascendente, uma queda constante, né? Não todo crime ele nos traz uma preocupação, todo crime ele nos traz uma atenção especial, principalmente quando ele se envolve vidas, né? Mas o crime de saidinha de banco, que seria o crime de roubo, ele no município de Jundiaí, ele não tem trazido números expressivos nos últimos meses. Capitão, o 11º Batalhão é responsável pela segurança de quase 200 mil pessoas. Sim. Né? Parte de Jundiaí, Itupeva e também Cabreúva. Exato. Eu não sei se os números já saíram ou se é apenas por percepção. Diante de uma crise tremenda de recessão que a gente tem vivido no nosso país e com o aumento do número de desempregados, muita gente não consegue nem em 3, 4 meses uma recolocação. O que antes era comum, por exemplo, saiu de uma indústria, vai para o serviço, vai para o comércio, mas o comércio hoje também sente essa recessão. Né? É possível sentir o comportamento social, houve um aumento no número de alguns furtos, enfim, de produtos básicos, sabe, de alimentação, enfim, devido ao desemprego, ou isso ainda não foi registrado? Não, nós ainda não registramos essa demanda ou esse tipo de aumento aqui na nossa região. Sempre que há esse tipo de registro, é em pequeno número e normalmente ele está associado ao uso de entorpecente. Não está a pessoa que pratica um furto de algum tipo de pequeno
Então, furta, por exemplo, uma peça de picanha num supermercado. Não está relacionado diretamente à necessidade para se alimentar. Esse furto está relacionado a ele fazer uma troca por entorpecente. Mas esse tipo de situação que você colocou, ainda não ocorreu. Bom, uma outra questão, já que o senhor citou de uso de entorpecentes, vamos falar um pouquinho dos jovens. Tá? Os jovens, sim. Obviamente, vocês recebem muitos telefonemas. Olha, em tal praça está rolando o uso de entorpecente, está uma zoeira tremenda e risco de assaltos à população. Como é que, para vocês, policiais, de repente, olha, fez abordagem, constatou, de repente, aquele não era nem um usuário, mas sim um traficante que estava ali naquele ponto. Tá. Levou, mandou para o plantão, mandou para a delegacia, o rapaz vai para o centro de triagem, pouco tempo depois... Está na rua de volta. Está na rua de volta, né? Então, eu gostaria de saber se essa questão cíclica, né? Vocês tiram da rua e a pessoa, quando você faz novamente a abordagem, aquele mesmo elemento que vocês acabaram de tirar de circulação. Na verdade, a reincidência criminal, ela não ocorre apenas no crime de tráfico ou uso de entorpecente, né? A reincidência criminal, ela ocorre também em outros delitos. Para nós, não há muito o que ser feito em termos, porque trata-se de uma questão de legislação, uma questão de lei, né? Então, independe da nossa vontade ou da nossa atuação. Mas, capitão, cada vez mais jovens. Sim, é comum, sim, ver cada vez mais jovens, inclusive não só no tráfico ou no uso de entorpecente, mas também em crimes como roubo ou furto de veículo, por exemplo. Nós temos relatos de menores que foram presos por nós, Polícia Militar, 7 ou 8 vezes no cometimento da prática de furto de veículos, por exemplo. Desta forma, nós fazemos o nosso trabalho preventivo, né? E constatando-se uma situação dessa natureza, nós oficiamos ao Ministério Público e solicitamos que alguma medida de internação, alguma medida mais enérgica dentro da norma legal, né, seja adotada com relação específica àquele menor. E normalmente não há o respaldo dos pais, né? A questão do menor é uma questão bem complexa, né? É uma questão que vai muito além da prevenção secundária, né? Da prevenção polícia militar nas ruas, ou é uma questão que começa dentro de casa realmente, né? Está muito mais relacionada diretamente à questão de prevenção primária. Então, até você falar só dos pais, talvez a gente acaba sendo um pouco injusto, né? Mas a orientação também é uma questão, né? Mais até, não só, envolve também os pais, mas envolve toda a sociedade, né? E a sociedade, nós também fazemos parte, a própria instituição, governo, também faz parte dela. Tá bom. Capitão, agradeço muito a sua presença aqui nesse primeiro bloco do programa Observatório Regional. Se o senhor quiser deixar algum recado para o telespectador que está nos assistindo. Eu é que agradeço a oportunidade, né? O que nós pedimos, o que a Polícia Militar pede realmente à população é que confie no trabalho da Polícia Militar. A Polícia Militar ela investe muito em tecnologia, investe muito em inteligência nos últimos anos, tudo para melhor servir a comunidade. E para isso nós precisamos dessa confiança da comunidade, e essa confiança ela se reflete como? Na troca de informações. Então, se você deseja, se você quer colaborar com a Polícia Militar, a melhor forma é trazendo informações, se não no 181, no 190. Ok, muito obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite. Em outras oportunidades. Até a próxima. Bom, e no próximo bloco aqui do programa Observatório Regional, a gente conversa com o capitão do 49º Batalhão da Polícia Militar do Interior, Reginaldo Trindade Desó. Não saia daí que a gente volta em instantes. Já estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório Regional desta quinta-feira. E agora, neste segundo bloco, a gente conversa com o capitão do 49º Batalhão da Polícia Militar do Interior, Reginaldo Trindade Desó, o capitão Trindade. Boa noite, obrigado também pela presença do senhor aqui no programa desta noite. Muito obrigado, é um privilégio estar aqui presente. Estamos à disposição. Bom, capitão, o 49º Batalhão concorre a um prêmio, está concorrendo ao prêmio Mário Covas. Sim. E nesse caso, entre aspas, a gente pode até citar que é um prêmio de comunicação. Exatamente. Então eu gostaria que o senhor explicasse como que foi este projeto que foi implantado em várias comunidades, no qual
a responsabilidade é do 49º, e qual é o retorno que vocês tiveram? Ele sempre é através de mídia social, é isso? Exatamente. A preocupação do comando do batalhão é trazer a comunidade mais próximo da polícia. Inclusive, nós criamos vários grupos de policiais militares, né, do WhatsApp. Nós estamos aproveitando essa oportunidade de ter essa ferramenta, né? Nós temos que utilizar essa ferramenta para ajudar a comunidade, né, para trazer mais eficiência e eficácia da polícia militar no combate à criminalidade. Foi criado esse grupo, né, e foram vários grupos de policiais militares, grupos de cada companhia, e foi criado também um grupo de repórteres, com vários repórteres da mídia em geral. E também foi criado, dentro do policiamento comunitário, em alguns bairros de Jundiaí, nós temos alguns grupos de comerciantes, empresários, pessoas, né, que fazem parte desse grupo, né, onde tem os policiais militares do policiamento comunitário, e muitas das vezes eles mesmos é que passam as ocorrências para nós jogamos no grupo e jogamos no grupo dos policiais militares, e é feito todo um planejamento, cerco, dentro da nossa rotina de trabalho, com apoio do Comando de Força Patrulha, do Comando de Grupo Patrulha. Dentro do planejamento é feito o cerco e acaba tendo prisões. Recentemente, na semana passada, teve um roubo no bairro do Caxambu, em que os próprios comerciantes, eles fotografaram o roubo, jogaram no grupo, né? Foi jogado no grupo dos policiamento comunitário, que também jogou no grupo, através do soldado Inácio, né? No grupo dos policiais, e foi feito um cerco e foi preso 3 infratores. Isso, a comunicação é rápida, a agilidade, a eficiência da Polícia Militar, contando com o apoio da comunidade, foi excelente. E em razão disso, né, o comandante do batalhão, sensibilizado com essa situação, resolveu se inscrever no prêmio. Inclusive eu que sou o gestor, né, desse prêmio, o administrador, para a gente concorrer a esse prêmio, onde está a imprensa, né, a comunidade e a Polícia Militar. E essa integração é das pontuações que conta. Quer dizer, é uma ferramenta e a resolutividade tem sido boa. Sim, com certeza. E principalmente na hora da gente transmitir as informações, elas são mais fidedignas, porque parte de um policial militar com bastante responsabilidade, né, que ele fica praticamente 24 horas por dia desse serviço, à disposição desse serviço. Você pode reparar. Todas as informações ele colhe dos grupos, nós alinhamos, né, selecionamos as principais ocorrências, ele joga tanto no grupo dos policiais para depois ele jogar no grupo da mídia. De comunicação. De comunicação. Eduardo. Realmente essa ferramenta ela é bastante útil, né? Principalmente para a gente também, né, Leandro? Que nós temos o contato com os policiais, a informação é muito rápida mesmo. A troca de informação, a gente consegue chegar num factual, em algum caso que está rolando mesmo. Sim, com certeza. Muitas ocorrências, os repórteres têm acesso em tempo real. Uhum. Né? Então a gente vai passando as informações, e já aconteceu da gente passar a informação para a mídia, e depois de 1 minuto, de 3 minutos, ela já está na mídia digital. Então isso é muito importante, né? Essa agilidade na comunicação, né? E também a credibilidade que a comunidade está dando para a Polícia Militar com essa nova ferramenta. Isso de policiamento comunitário, né? Portanto, também para que as pessoas, porque assim, como muita gente vem de outras cidades morar aqui na região, as pessoas não se conhecem mais. Sim. Um vizinho não conhece o outro, no elevador um não cumprimenta o outro. Então um também não vigia a casa do outro, não sabe os hábitos, não sabe a cultura, o costume do vizinho. Então não sabe sequer o que está acontecendo, se o cara vai viajar, se não vai, se tem mulher, se tem filha ali dentro de casa. Eu acho que esse tipo de situação de policiamento comunitário, acho que nesse caso os próprios vizinhos, né, podem também trocar informações entre si para saber aquilo que está acontecendo, e sem dúvida, e aí não tem como. Ou avisar o 90 e também comunicar, relatar nesse grupo com a polícia para que tenha uma resolutividade. Com certeza, é isso, né, que acontece. Bom, falando em 90, capitão, aliás é até da área do senhor, e há pouco tempo, isso posso
comigo, tá? Foi uma situação onde era de noite, acabou a luz, enfim, e alguma pessoa de um prédio da frente começou a gritar ladrão e várias pessoas ligaram para o Copom, para o 190. Duas viaturas foram deslocadas até o local, porque disse que estava tendo assalto, eram alguns estudantes até. E então deu 2, 3 minutos, 2 viaturas foram deslocadas. Não encontrou ninguém, os policiais não encontraram ninguém. No outro dia a gente ficou sabendo que a pessoa, medo, enfim, acabou gritando, tem ladrão, e a gente acabou telefonando. Tem sido muito comum esse tipo de ocorrência, até porque 2 viaturas foram até um local onde não tinha nada. Sim. E de repente deixou de ir em algum local onde poderia, de fato, estar tendo um crime e algo muito grave. É muito comum esse tipo de ocorrência, esse tipo de fato, capitão? Sim. Frequentemente, nós deparamos com várias situações dessa situação. Mas nesses casos específicos, né, quando foi relatado pelo Copom, né, através das viaturas, que era uma ocorrência de roubo, então quando tem ocorrência de roubo, a nossa preocupação maior é com as pessoas, com o bem-estar das pessoas, né? Então, com a vida. Então, nesses casos, nós damos maior prioridade para essas ocorrências. E realmente, quando você constata no local que realmente não era nada, e realmente nós retiramos as viaturas de um local que realmente havia necessidade, né? Principalmente no horário noturno, né? Que nós temos que ter uma maior visibilidade do policiamento, e foram retiradas as viaturas, né, daquele local. E isso acaba prejudicando também aquela região, né? Porque o comandante de companhia, ele realiza um planejamento de policiamento inteligente de acordo com os indicadores criminais, né? É feito lá os horários durante a semana, os horários que acontecem os roubos, os furtos, os homicídios. Então ele faz um planejamento, né? Dentro do planejamento que ele fez, ele tem lá os itinerários das viaturas, os setores e os subsetores das viaturas. De repente acontece um roubo e todas as viaturas deslocam, né? E nesse caso também nós temos o programa de policiamento de força tática, que também dá o reforço. Então também as viaturas de força tática também dão o apoio. Então não somente as viaturas de rádio patrulha é que se deslocam, então nós temos também as viaturas de força tática. E nesses casos realmente nós retiramos as viaturas de outro local e acaba prejudicando. Isso nós temos constatado que realmente acontece em vários casos. Bom, o senhor falou, todo o planejamento, óbvio que é feito em cima de números, sim, né, de boletins que são feitos, de telefone, enfim. Vocês têm um mapeamento de toda a região, correto? Sim. No caso do 49º, é Morungaba, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, sim, Louveira, parte de Jundiaí e a cidade de Itatiba também. Sim. E Jarinu. E Jarinu também, esqueci de Jarinu. Então é feito esse trabalho de inteligência. E a gente recebeu, Eduardo também pode dizer, muita reclamação com relação ao Copom 90, porque ele era daqui e agora passou a ser para Campinas. Regionalizado. Isso. Foi questão de tecnologia para evitar que a criminalidade, os bandidos tivessem acesso àquela informação que estava sendo passada, capitão? Não, na realidade, esse é um planejamento governamental, né, da instituição, em razão... Porque em muitos locais nós utilizávamos policiais militares nos CADs, né, que é o Centro de Atendimento de Despacho. E esses policiais militares, eles, no momento que não atende mais o 90, eles podem ser recolocados na rua. Então nós tivemos um número maior de policiamento, um número maior de policiais efetivamente para a rua. E centralizou o Copom. Então ficou um serviço mais eficiente, um serviço mais com tecnologia avançado. Então isso aí fez com que as ligações centralizadas lá no Copom regional em Campinas. Tá bom. Capitão, boa sorte nesse prêmio Mário Covas. Vamos torcer aí para a região, policiamento aqui do interior. Muito obrigado pela sua presença aqui no Observatório Regional. Obrigado pelos esclarecimentos. O senhor também possa voltar em outras oportunidades, se quiser deixar o recado para o telespectador. Muito obrigado pela oportunidade. É um privilégio estar aqui presente, né, divulgando o serviço da Polícia Militar. A Polícia Militar está de portas abertas, no que precisar estamos à disposição. 190. 190 e estamos à disposição. Ok. Eduardo, boa noite. Obrigado também pela sua presença. Obrigado, Leandro. Obrigado, capitão. Muito obrigado. Termina aqui mais um programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. Agradeço pela sua audiência, pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Até lá.